O presidente Jair Bolsonaro divulgou pelas redes sociais a possibilidade de tratamento da pandemia atualmente em estudo. Bolsonaro disse: "O tratamento à base de hidroxicloroquina e azitromicina tem se mostrado eficaz nos pacientes ora em tratamento. Nos próximos dias, tais resultados poderão ser apresentados ao público, trazendo o necessário ambiente de tranquilidade e serenidade ao Brasil e ao mundo." Por outro lado, chega ao Brasil o teste de imunocromatografia, no qual o cidadão fica sabendo se já foi contaminado e curado. Portanto, esses imunizados poderiam circular e trabalhar livremente com mais tranquilidade, como, por exemplo, profissionais de saúde, segurança, transporte, etc. Na entrevista coletiva diária do Ministério da Saúde, o ministro Henrique Mandetta explicou como o protocolo será implementado. O remédio deverá ser usado exclusivamente no ambiente hospitalar. Assista. Denizar ele usa bastante termo técnico. Então, duas coisas aqui que eu quero traduzir para vocês, que às vezes tem muita gente que não acompanha o termo técnico. Esse é um medicamento que a gente usa para malária e algumas outras situações, como lúpus, artrite reumatoide, que se beneficiam desse medicamento. Existe muito pouco trabalho sobre ele. Existem algumas evidências, mas muito frágeis. O mundo está fazendo uma grande pesquisa. O que ocorre na prática é que as pessoas, quando elas estão muito graves, a família solicita, fala: eu gostaria que tentasse, o médico solicita, eu quero prescrever para esse doente, apesar da pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico, assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. O Brasil tem vasta experiência, os médicos brasileiros, nos efeitos colaterais e no uso desse remédio, já que o Brasil tem uma das maiores áreas do mundo de incidência de malária, principalmente lá o pessoal da turma da Sociedade de Medicina Tropical, lá de Manaus, que tem uma vasta experiência, são aquelas pessoas que sabem como que ele se comporta. Esse medicamento pode fazer, o Denizar falou, arritmia, que é aquela sensação, o coração começa a bater um pouco fora do ritmo, né? Pode fazer aumento das enzimas hepáticas, o fígado pode achar um pouco ruim. Então, o nosso protocolo foi feito com o que o Brasil conhece, da maneira como a gente trata, pelo tempo que a gente trata, e tem que ser monitorado. E alertamos, aqueles que vão na farmácia, que querem remédio para malária, podem eventualmente fazer do efeito colateral, do efeito adverso, um efeito muito prejudicial à sua saúde. Então, se você cometeu essa iniciativa mediada pela falta de informação ou escutou alguma coisa, o mais correto a fazer é pega a caixa, vai na farmácia, entrega para o farmacêutico, entrega num hospital ou vai num posto de saúde, porque se você não tem malária, se você não está em área de malária, se você não tem lúpus, não tem artrite reumatoide, você não deve fazer uso desse medicamento, porque ele é somente para fazer uso sob orientação médica. Na área de fármacos, que há uma preocupação grande que nós tenhamos medicamentos com ações específicas para o novo coronavírus, está em curso vários estudos, inclusive estudos com a Organização Mundial de Saúde, de diferentes braços para testar diferentes compostos com ações antiviral. Isso é muito importante porque, ao longo dessas pesquisas, nós já vamos detectar aqueles que funcionam e que poderão ser utilizados diretamente nos nossos pacientes. E eu queria hoje abordar com mais detalhe a questão de um medicamento muito promissor, em que o Brasil detém uma experiência muito grande de mais de décadas no uso desse medicamento para tratar pacientes com malária na região norte, mais de 200 mil pacientes por ano. O Brasil conhece muito, tem grandes pesquisadores que lidam com esses pacientes, e nós tratamos com um medicamento chamado cloroquina. Esse medicamento é um medicamento que já provou que
tem várias ações no ciclo de replicação do vírus, ele consegue alterar a evolução do ciclo do vírus em condições in vitro. Os estudos clínicos em humanos, eles ainda estão em curso. Alguns estudos foram publicados recentemente, teve grande repercussão na mídia, com um medicamento análogo da cloroquina, chamada hidroxicloroquina. E é importante que tenham em mente que é o mesmo medicamento, só que a hidroxicloroquina, no uso crônico, ela dá menos eventos adversos. Porque quando se usa cronicamente esses medicamentos, você pode ter deposição e causar prejuízos na visão. Só que o que a gente vai propor aqui, que eu vou apresentar, é um protocolo específico de curto prazo, são 5 dias de tratamento, para que a gente possa tratar os pacientes hospitalizados com essa condição. Quer dizer, os pacientes que vão para o hospital, que têm as formas graves da doença, nós sabemos já que a letalidade, a mortalidade desse grupo é muito alta. Nós temos que oferecer alguma alternativa. O que nós fizemos? Nós buscamos a literatura científica e identificamos que realmente ainda há lacunas do conhecimento, mas para esse grupo de pacientes que tem uma mortalidade muito alta, que nos pacientes críticos, que vão para a CTI com choque, necessitando de assistência ventilatória, isso pode chegar a 49%. Quer dizer, de cada 2, um paciente vem a falecer. Nós temos que oferecer alguma alternativa terapêutica. E a opção foi, dado o nosso conhecimento no uso desse medicamento e a opção de utilizá-lo num curto espaço de tempo, nós optamos em oferecer dentro dos hospitais essa alternativa terapêutica. Isso é muito importante porque a população recebeu algumas informações e muitos foram às farmácias comprar o medicamento hidroxicloroquina. Eu quero fazer aqui um pedido à população: não usem esse medicamento de forma fora do ambiente hospitalar. Por quê? Porque isso não é seguro. Esse medicamento tem que ser feito em condições de segurança, acompanhamento médico, porque durante o uso desse medicamento a gente pode ter algumas alterações no ritmo do coração. E isso tem que acontecer dentro do ambiente hospitalar. Então esse é o primeiro ponto. O Ministério da Saúde está propondo um protocolo para os pacientes graves, somente os pacientes graves hospitalizados, para que a gente possa oferecer uma alternativa terapêutica de curto prazo. Os estudos estão em curso, nós vamos obter mais informações sobre esse medicamento que vão fortalecer essa nossa estratégia. Então nós vamos ter a oportunidade, e eu quero novamente frisar, essa é uma classe terapêutica já utilizada frequentemente com os nossos pacientes em diferentes tipos de doença. Eu citei o caso da malária porque é o caso onde a utilização é ampla, trata-se mais de 200 mil pacientes há décadas. Mas isso é muito importante, que esse medicamento ele vai se adicionar a todos os outros suportes que já são feitos nesses doentes. Nós não vamos deixar de fazer as outros suportes, que é dar assistência ventilatória, tratar sintomaticamente esse paciente. Tudo isso vai continuar. Nós vamos adicionar esse protocolo dentro dos hospitais para esse segmento de maior gravidade. Um outro ponto importante é que hoje o Brasil ele detém uma competência e uma capacidade de produzir esse medicamento em larga escala. A partir de amanhã, o Ministério da Saúde começa a distribuir para os estados 3,4 milhões de unidades desse medicamento. Isso vai dar para a gente uma capacidade de oferecer para aqueles pacientes que, porventura, venham a se internar com as formas graves da doença. E, mais uma vez, é importante frisar, as formas graves, elas são detectadas pelos médicos que fazem o acompanhamento desses pacientes nos hospitais. Nós não estamos, e novamente frisamos, e esse medicamento não está indicado para prevenção do Covid-19, não está indicado nas formas leves fora do ambiente hospitalar. Isso é muito importante que a população tenha isso em mente. Nós vamos oferecer em uma condição complementar ao tratamento desses pacientes dentro dos hospitais com o máximo de controle. Por quê? Porque quando a gente pesa a relação entre riscos e benefícios, os benefícios superam os riscos nesse subgrupo de pacientes. Então nós vamos oferecer mais uma alternativa terapêutica para que a equipe médica possa atuar no tratamento desses pacientes, e nós esperamos que os resultados preliminares eles possam se expressar no dia a dia desses pacientes. E, mais uma vez, toda a nossa equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia vai estar acompanhando isso, os novos resultados que surgirem, para que a gente possa fazer os ajustes necessários.
Sintetizando, tratamento de curto prazo, 5 dias, isso confere muito menor toxicidade, vai ser sob controle e nós vamos monitorar passo a passo do uso dessa terapêutica nos pacientes do SUS. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.